E esse São Paulo, cada dia que você abre o jornal, é uma informação ruim, hein, Paulo? Quer começar? Vamos começar com o São Paulo, vai? Vamos. Porque o São Paulo é gigantesco, merece aí uma atenção especial, porque é só informação ruim, né, cara? É camarote, é envolvimento de filho de não sei com quem, com empresário, é promessas daqui, dali, impeachment do presidente. Fala real para o torcedor São Paulino, o impeachment pode sair mesmo, ô Paulo, ou vai ficar só numa tentativa e se enfraquece aí nos próximos dias? Eu acredito, um feeling do que eu venho conversando também é de que o Casares ele vai sofrer esse processo e talvez a renúncia seja o último caminho para o Casares tentar dar um ar de dignidade a essa reta final indigna à frente do São Paulo, que ele teria mais um ano caso os escândalos não viessem à tona como vieram nas últimas semanas. Hoje, inclusive, gente da situação, da coalizão, já pulou do barco do Casares e passa a somar a oposição à questão do impeachment. Então, dentro do Conselho do São Paulo, a tendência é sim que isso tenha andamento e que o Casares, num primeiro momento, caso não renuncie antes, seja afastado para maiores investigações e depois, quem sabe, até a confirmação de uma saída. Eu acho que é uma tendência sim, viu, Quesada? É uma tendência sim. E veja só, Leandro Quesada, o São Paulo vendeu hoje o Eric pro Vitória. E olha só, o São Paulo agora resolveu ser transparente. Que coisa, né, menina? O São Paulo resolveu ser transparente, eu acho que tarde demais. Porque o São Paulo, divulgou, vendemos o Eric pro Fortaleza, 28 anos. O tricolor possuía 70% dos direitos econômicos e acertou o valor da venda de 50% por 7 milhões de reais a serem pagos em 10 parcelas, com a primeira para o dia 30 de março de 26. Deste montante, o São Paulo receberá 6 milhões e 300 mil reais. Os outros 700 mil serão pagos diretamente ao atleta em razão dos valores que ele ainda tinha a receber decorrente de sua assinatura do primeiro contrato com o clube. O São Paulo ainda ficará com 20% dos direitos econômicos do Eric, que detém outros 30%. E mais, a negociação também acertou o pagamento de débitos anteriores referentes a 1 milhão de reais de multa pela escalação do atleta no último duelo entre as equipes pelo Campeonato Brasileiro deste ano e 200 mil reais residuais pelo valor referente ao empréstimo de 1 milhão e 600 mil reais referentes à cessão definitiva de Wellington Rato. Que coisa, menina! O São Paulo resolveu ser transparente. Será que não é tarde demais, Leandro Quesada? Aos 49 do segundo tempo, né? Isso é uma forma de tentar dar um ar de decência à gestão, entendeu? Sim. Vou aqui abrir o jogo, tô sendo bacana, o torcedor São Paulino. Esse é o mínimo, né, que uma gestão tem que fazer. O problema todo é a grana do camarote, né? Pra onde foi essa grana, né? Por que tem esse esquema lá, né? Entendeu? É feia a coisa. A vinda de tal jogador, a ida de tal jogador. As vendas, né? As vendas, muitas coisas que não estão bem explicadas, né? Parcerias. Negócio dos carros da BMW lá, que não sei quem que ia ganhar de presente, né? Você viu, a gente colocou aqui 40... Vocês chegaram a repetir depois aqueles 44 minutos? A gente só colocou no Domingo Esportivo Bandeirantes, né? Aquela conversa do Schwartzman com a Mara Casares, mediadora ali, e né? a Maria Isso. Rita de Castro, né? Rita de Castro, né? Rita de Castro Adriano. Cara, aquilo ali é pra esculachar a história do São Paulo, né? Se eu sou São Paulino, eu teria vergonha de falar isso, entendeu? Falar que eu sou São Paulino. Acho que ninguém tem que ter vergonha de ser São Paulino, mas assim, é vergonhoso, né? Sim. Para um clube que foi durante tanto tempo aqui, e eu me incluo, apontado como uma referência na gestão, também não vamos achar que é agora isso daqui não, viu? Isso daí já é coisa de anos e anos e anos, porque para chegar a uma situação dessa, você não arrebenta um clube em um ano, né? Para você arrebentar um clube, você leva anos, às vezes uma década, às vezes 2 décadas, né? São Paulo perdeu muito aquela
aquela coisa da organização, da boa gestão. O último grande momento foi ainda com o Juvenal, né? E toda essa turma que está aí, de uma certa maneira, esteve com o Juvenal em algum momento. Aí o Juvenal achou que o piloto automático ia resolver tudo, então ele praticamente se desfaz da gestão do futebol. Manda um cara tricampeão brasileiro embora, o Muricy. Puta ideia de jirico, né? Como é que você vai mandar embora um cara que é tricampeão? Você pode mandar um cara que não é campeão no ano. Agora, você mandar um cara que é 3 vezes campeão brasileiro embora, né? E aí não é só isso. Aí você tira o médico, você tira o fisiologista, você tira o diretor de futebol, você tira uma turma que... Ah, mas a turma mandava no São Paulo. Claro, por isso que o São Paulo ganhava tudo, porque os caras mandavam e ganhavam, né? O duro é que agora você tem os caras que mandam e não ganham. E aí conseguem colocar uma faixa lá. Eu ganhei, você ganhou, nós ganhamos. Isso. Ganharam o quê? O que o São Paulo ganhou? O que o São Paulo vem ganhando nos últimos anos? Ganhou uma Copa do Brasil só e um Campeonato Paulista. Ah, só, Quesada, só. Pro tamanho do São Paulo é só. É pouco. É pouco. São Paulo é time para ganhar todo ano alguma coisa. Ano sim, ano não, campeão, campeão, campeão. Campeão sempre. Entendeu? Aí acabaram com o São Paulo. Por quê? Porque virou a casa de uns, né? Opa. Agora tudo bem, vamos lá, tirou o Casares. Acabou Casares, empichado o Casares. Tá nada contra você, viu, Casares? Só que as coisas erradas que você fez a gente tem que anunciar aqui. Até achei que você ia ser... Eu achei no momento que você ia ser um dos maiores presidentes do São Paulo na história. Errei. Eu também achei que o Aidar seria. Tô mal, viu, pra ver... De ficar dando palpite de presidente que vai ser bom. Mas é o seguinte, sai o Casares, tá? Vamos lá, o Casares sai em fevereiro. Dia 1º de março tem os boletos, amigo. Sim. Quem que vai pagar isso? Quem que vai assumir essa bomba? Quem que vai pagar o dinheiro no banco? Quem que vai rever os contratos? Entendeu? Porque assim, às vezes as pessoas acham que só tirando um... Você vê, saiu aí o do Corinthians, ficou toda a bomba pro que tá aí. É transfer ban, é não sei o quê, entendeu? É dinheiro de premiação atrasado. Então a questão são duas coisas, né? Vai tirar o Casares, ok, mas quem vai assumir? Qual é o projeto para assumir e salvar a médio e longo prazo o São Paulo Futebol Clube, uma das marcas mais importantes do nosso futebol? Então é isso, o Everton pode falar também, aí fique à vontade, isso é um debate, né? Mas, enfim, as coisas estão caminhando de uma forma muito ruim para o São Paulo Futebol Clube. O ano, entre os clubes paulistas, é o ano mais trágico, né? O do São Paulo, que tanto internamente, questão política, quanto externamente também, internamente dentro de campo, mas externamente no lado principalmente dos bastidores aí, dos dirigentes, Júlio Casares. Eu acho que seria mais bonito da parte dele, PDV, sinceramente, renunciar. Porque eu não vejo se instaurando um processo de impeachment chegando a uma finalidade que não seja outro, que é ele saindo do cargo da presidência do São Paulo. Eu acho, e acharia mais bonito ele ter esse tipo de atitude, mas imagino que isso não vai acontecer. Mas, de fato, para o torcedor do São Paulo, é um ano de muitas dúvidas do que vai ser esse 2026. E lembrando que caso o impeachment do São Paulo, caso aconteça o impeachment ou a renúncia do Casares, automaticamente quem assume é o Harry Macis Jr., né, que é uma figura também de muitos e muitos anos no corpo político do São Paulo, é um empresário. E aparentemente ele já até em algumas conversas, né? Porque quando você inicia um processo e até mesmo nas discussões, você acaba procurando o vice, né? Como o próprio Stabile, ele acabou rachando com Augusto Melo, justamente para que o vice ele passe a ter um caminho independente da presidência, porque com o presidente saindo, o vice continua, a não ser que seja uma cassação de chapa, né, que poderia acontecer em alguma ocasião, o vice sai junto. Mas no caso de um impeachment político que corre dentro do conselho, o primeiro vice, que no caso é o Harry Macis Jr., ele assume o São Paulo. Então a tendência sim é que no último ano de gestão da chapa Casares, da coalizão, o Harry toque o São Paulo, já com a ajuda e com o apoio de muita gente da oposição e de gente que pulou do barco da coalizão, né? Nas últimas semanas tivemos aí um número considerável de conselheiros pulando do barco do Casares. Alguns permanecem,
Mas hoje a conta é um mais um, né, o Quesada? Eu acho que o próprio Casares faz essa conta. Sim. E a partir do momento que bater ali, o próprio Casares acho que ele não vai querer passar por esse processo. Agora, o que tá passando na cabeça do Casares, né, cara? Porque ele não dá entrevista. Não. Mas a gente tem conversado com pessoas que conversam com ele, né? Tá meio arredio, tá meio afastado, né? Sim. Não tá... realmente não é fácil. Para quem chegou, né, com tantas ideias legais pro São Paulo, né? Sim, Vivenciar marketing, esse né? tipo de coisa, né? Que coisa, né? Mesmo que não tenha nada o impeachment, mas o nome dele já foi envolvido no impeachment, né? Então isso, por si só, isso já é um... Sim. Né? Puxa, né? E esse escândalo dos camarotes, isso daí é uma coisa dos shows aí, dos ingressos. E é né? algo que acontece com pessoas quase que uma ligação umbilical com o Casares, né? A ex-mulher do Casares, a ex-esposa, mãe dos filhos do Casares, que carrega o nome do Casares, a Mara Casares, mesmo sendo ex-esposa, que foi a conselheira mais votada da última eleição, que tinha pretensões eleitorais maiores do São Paulo, e ela diz isso, ou pelo menos o Douglas Schwartzman nas ligações, nas gravações, diz claramente que existia essa pretensão e de que o escândalo clandestino, como o próprio Douglas Schwartzman diz nas ligações, acabaria atrapalhando a carreira da Mara Casares. E o próprio Douglas também é uma figura do São Paulo de muitos e muitos anos, que já teve o nome envolvido em outras situações e que mandava na base do São Paulo como diretor adjunto. A gente tá falando de Cotia, que é a joia da coroa do São Paulo, essa é a verdade. Então você coloca em xeque também negociações da base, o que pode ter acontecido na base. Se os caras faziam isso com ingressos de show da Shakira, que sabe. Pô. Imagina que os caras não podem fazer com a principal mercadoria do futebol, que é o jogador da base. É isso. Eu acho que antes que alguém diga, mas vocês estão fazendo uma ilação. Sim, o que o Paulo falou é minha opinião também. Porque abre a possibilidade da gente pensar nessas coisas, né? Óbvio. Que são maiores, né? Porque Sim. o negócio com o jogador da base pode render muito mais dinheiro, né? Opa. Imagino que alguém desviou algum tipo de dinheiro, né? Então, Agora, tem uma coisa que eu acho, assim, falando só do futebol em si, né? Porque a gente tá falando de todo o entorno do futebol que impacta o futebol em si, dentro das 4 linhas, como o Everton estava falando, dos problemas internos e externos, né? Se o São Paulo aceitar fazer negócio com o Flamengo, liberando o Marcos Antônio e trazendo o Alan, aí sinceramente, eu acho que o Casares tem que pedir para se afastar do São Paulo. Esse foi o principal jogador do São Paulo na temporada. Sim, O moleque foi para a seleção brasileira. sim. Bom jogador. Se estivesse no Flamengo, se estivesse no Palmeiras, se estivesse num time ajustadinho, teria ido mais vezes para a seleção brasileira com o Ancelotti. Sim. Bom jogador, motorzinho. Tipo do jogador que um time precisa ter, entendeu? Primeiro volante que faz um segundo volante, tem uma dinâmica legal, corre, né? Não tem tempo feio, não tira o pé da jogada.